Então Jesus Cristo vai dizer, então, no versículo 20, a parte B, parte final, em que ele diz: se guardaram a minha palavra, também guardarão a voz. Aqui é a única condicional que Jesus Cristo vai tratar de maneira positiva. O que Jesus está dizendo é: mesmo em face de grande perseguição, mesmo em face de grandes dificuldades, mesmo em face de grandes problemas, o mundo, quando ouvir o testemunho da igreja, quando os membros, quando os discípulos de Cristo testemunharem, muitos ouvirão a palavra, receberão a palavra, guardarão a palavra no coração, internalizarão essa palavra no coração. Note, amados irmãos, a importância disso, porque Jesus está dizendo que mesmo em face de todo o sofrimento, isso vai valer a pena. Deus será glorificado. Pessoas serão salvas. Olhe para o ministério de Jesus. O ministério de Jesus alcançou multidões. Só em uma multiplicação de pães e peixes havia mais de 6.000 pessoas. Uma multidão. Mas quando nós chegamos em determinada área do ministério de Jesus, nós encontramos poucas pessoas de fato como seus seguidores. Então muitos ouviram e não atenderam, muitos desprezaram, muitos perseguiram. Jesus Cristo, enfim, foi morto. Mas muitos ouviram a palavra do Senhor. E os evangelhos então retratam exemplos e exemplos de pessoas e pessoas que ouviram a voz do Senhor e, ao invés de perseguirem, ao invés de desprezarem, tiveram uma boa atitude, e isso é encorajamento. Mesmo em face da luta, mesmo em face da perseguição, mesmo em face dos problemas, as palavras do Senhor, elas serão ouvidas. Por mais que a terra seja difícil, por mais que o coração seja árido, vai haver transformação. Aí nós olhamos, por exemplo, para países, por exemplo, em que a perseguição é grande. Nós vimos aqui hoje 2 vídeos, um de uma irmã e outro de um pastor. E aí você diz, mas como é que o evangelho pode dar fruto, pode germinar? Como é que o amor, como é que essas questões que nós estamos tratando aqui no Brasil, com a tranquilidade que temos sobre permanecer em Deus, como é que essas questões que nós estamos falando aqui sobre amar os irmãos, como é que essas questões que nós estamos falando aqui sobre testemunhar, elas podem ser feitas em lugares de tanta perseguição? E aí a gente assiste um vídeo desse de alguém que está num contexto de perseguição, outra pessoa, o pastor, né, em um contexto de guerra, fazendo exatamente o que Jesus disse, permanecendo em Deus, amando os irmãos, seja comprando pão, ou voltando para o seu lugar em que é perseguido para falar de Jesus para os seus, mesmo arriscando a sua vida, podendo morrer. É o que Jesus disse. É nada mais, não é nada novo, é lutando para permanecer firme em Deus, produzir fruto, amar a igreja e amar o próximo, testemunhar do Evangelho de Cristo, mesmo num lugar tão difícil. E nesses lugares tão difíceis, o Evangelho tem crescido. Nós tivemos há 2 anos atrás no Congresso do Ministério Cristão Global, e nós tivemos ali um irmão que trabalha com negócios, apoiando a plantação de igrejas em países em que o evangelho é fechado e que você só entra lá com uma profissão. Você tem que entrar lá com uma profissão, como um padeiro, como um empresário, e de forma indireta você ir pregando o evangelho, e esse irmão dando testemunho de igrejas e igrejas e igrejas e igrejas e igrejas que estão sendo plantadas em um solo difícil. Como pode? Jesus disse isso há 2.000 anos atrás. Por mais que seja difícil, por mais que seja trabalhoso, algumas pessoas, muitas pessoas, vão ouvir o Evangelho e elas vão guardar a palavra, elas vão receber a palavra. Isso deve para nós, irmãos, dizer muita coisa. Se o evangelho tem germinado e igrejas têm surgido em lugares áridos, de perseguição ferrenha, em que ser um cristão significa a morte, e eu me arrisco a dizer que nesse testemunho que nós vimos de 2 anos atrás, eu ouvi mais de plantação de igrejas do que eu ouvi na minha vida, do que eu vi
na minha vida inteira. E a gente se pergunta, Deus, como é que pode o Senhor estar plantando tantas igrejas em um lugar tão difícil e no nosso lugar, que eu posso sair a qualquer hora e pregar o evangelho, que eu posso fazer da maneira mais livre? A gente não vê isso acontecendo. Deus, como é que pode haver igrejas sendo plantadas, vidas convertidas, em face da morte iminente por se confessar cristão? E no nosso contexto que nós temos liberdade, nós passamos anos sem ver isso. O que é que está faltando? Não é a graça de Deus. Porque essa graça de Deus, o Senhor Jesus garante, se guardaram a minha palavra, vão guardar a vossa. O guardar a palavra é obra do Espírito Santo, é o Espírito Santo que coloca a palavra no coração. Nós só precisamos falar a palavra. E é interessante, é fantástico, porque eu acredito que os discípulos, quando ouviram isso, eles devem ter tremido as pernas, né? Eita, que luta! E eu acho que eles nem imaginavam o que estava por vir. Agora imagine Pedro levantando e pregando lá em Atos. Quase 3.000 pessoas se convertem. E aí depois quase 5.000. E a igreja crescendo, Senhor Jesus, é a tua palavra se cumprindo. Se guardaram a minha palavra, vão guardar a sua também. Há 43 anos, pouco mais de 43 anos atrás, missionários vieram a esta cidade. A maioria dos membros dessa igreja não eram nem nascidos. Proclamaram a palavra. Alguns guardaram a palavra. Alguns têm permanecido na palavra. É a promessa de Jesus. Nem todos guardarão. Muitos vão esnobar, desprezar, perseguir, mas muitos vão guardar. Então Jesus está pressupondo que os discípulos vão fazer isso. E ele está enchendo o coração dos discípulos de esperança, porque quando os discípulos fizerem isso, muitos vão guardar a palavra. Irmãos, é necessário proclamar a palavra. Porque se Jesus Cristo proclamou e pessoas ouviram, nós também proclamando, o Espírito Santo de Deus fará pessoas se renderem ao Evangelho de Jesus Cristo. E esse é o grande encorajamento da igreja. Por mais difícil que seja, por mais sofrido que seja, por mais trabalhoso que seja, o Senhor Jesus tem determinado, tem providenciado graça. Vidas serão salvas, igrejas serão estabelecidas, plantadas pela graça do Senhor, que Ele decidiu usar pessoas para testemunharem a sua palavra.